Aí, nós estamos aqui juntos. Agora Esse é vai. meu amigo Bona, de São Paulo, que tem uma história semelhante à minha na perda de peso, mas com um volume muito maior, muito maior. E ele também vai estar dividindo aqui a experiência dele, o processo dele em cima disso. Então, assim, eu vou me apresentar, depois o Bona se apresenta e a gente vai dividir algumas experiências e contar algumas histórias. Né? Para quem não me conhece, eu sou Guilherme Amaral, eu sou empresário, sou empreendedor, sou coach motivacional, moro nos Estados Unidos há 5 anos, né? E todo esse meu processo de perda de peso iniciou em 2017, quando eu cheguei e bati 118 quilos e tive uma conversa muito desagradável com o meu cardiologista, que depois eu vou explicar melhor aqui. Bona, se apresenta aí e conta quem é você e um pouquinho da sua história. Fala, Gui. Tudo bem? Bona, para quem é das antigas, esse é meu apelido. Meu nome é Hermínio Bonoldi. Para os amigos mais antigos, como o Gui, a gente tem o apelido de Bona. Para aqueles que não sabiam, aí são os meus amigos também, de uma fase mais recente. Bona sou eu, viu? Bom estar contigo aqui, Gui. E aos demais, boa noite a todos. Prazer. Sejam muito bem-vindos. E, então, como eu disse, meu nome é Hermínio Bonoldi. Eu sou esposo da Luciene, pai da Giovana. Meu ofício hoje é na área da construção civil, como empresário da construção civil. Somos incorporadores e consultores aqui no Brasil, em São Paulo especificamente. E a minha vida inteira, desde que eu me conheço por gente, que eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, eu sempre empreendi. Sou ministro do Evangelho, sou pastor também, evangélico, cristão. E estou nessa caminhada com Deus há aproximadamente mais de perto, mais próximo dele, e servindo a ele de maneira mais próxima, há uns 25 anos aproximadamente. Tenho 55 anos de idade, 54, vou fazer 55 esse ano. Estou adiantando já. E esse meu processo de emagrecimento se startou em 2011, aproximadamente, e findou-se em meados de 2012, 2013. Foi aproximadamente um ano e meio de processo. E foram aí eliminados uma pessoa de médio porte, aí foram 70 quilos que foram eliminados. E foi um processo muito interessante, e a gente colocou aí na nossa chamada, né, de mais de 100 quilos exterminados, né, entre eu e você, mais de 100 quilos, dá duas pessoas, né, se a gente colocar uma pessoa um pouquinho mais tranquilamente, nós eliminamos, nós matamos duas pessoas, né, e o meu start e o meu, realmente o meu clique aí que a gente fala, né, mas como que foi, como que aconteceu, como que se deu, que ativou isso, né, em você? Para mim, na verdade, foi uma... Eu até comentei com você, né, que a gente estava trocando ideia, conversando um pouquinho. Na verdade, a minha conversa não foi com o meu médico, não. Foi com o meu sumo pastor, foi com Deus mesmo, né? Eu falei, isso me deixava um pouco até mais folgado, né? Porque sempre os meus exames clínicos, hemograma, etc., sempre foram perfeitos. Nunca tive problema de saúde nenhum. Né? Hemograma, colesterol, triglicéridos, enfim, todos os problemas oriundos aí, realmente, que sobrevêm através da obesidade mórbida e sobrepeso, eu não tinha problema nenhum de saúde. Né? Então, isso me deixava até numa zona de conforto até mais folgada ainda, né? E extremamente perigosa, né? Extremamente muito, perigosa, porque você está super obeso, aparentemente bem de saúde e vivendo a vida. Exatamente, exatamente. E as pessoas brincam, eu também não tinha, até a gente falando um pouco da parte emocional também, né? Interessante, porque eu brincava, era um gordo bem resolvido, né? Eu não tinha problema emocional. Você tinha uma grande autoestima, que se pode se dizer assim, né? Exatamente. Eu não tinha problema de autoestima.
autoestima, não tinha problema em administrar. Na verdade, eu achava, era tipo um Jô Soares, entendeu? Eu me achava charmoso gordo. Era um gordinho bem resolvido. Era parte da sua identidade, né? É parte da identidade, a gente carrega isso. É verdade. Não era um gordo que geralmente a gente vê que vai, né, as pessoas com sobrepeso vão baixando a autoestima, vão ficando relaxadas, vão deixando de ter cuidados, até muitas vezes pessoais, de higiene, etc. Exato. São acarretamentos que vêm aí como consequência da baixa autoestima, né? Mas essa parte não fez parte, essas coisas não fizeram parte da minha vida. Eu, muito pelo contrário, era um gordo bem resolvido. Então, isso para mim me deixava mais folgado, como eu disse. Mas o meu grande start foi quando realmente eu me peguei aí há 12 anos atrás, então com 40 e poucos anos de idade, numa das minhas conversas com Deus particular, né? E aí Deus chegou para mim e falou, escuta, como é que vai fazer quando eu começar realmente a derramar as coisas que eu tenho na sua vida e cumprir alguns propósitos na sua vida, né? Que eu nem comecei ainda. Eu falei, como é que vai fazer o quê, né? Aí ele falou, como é que vai fazer? Porque você não vai ter recurso para aguentar. Eu falei, mas como assim não vou ter recurso? Ele falou, recurso físico, você não vai aguentar. E foi isso justamente no momento, eu me lembro exatamente como foi, Gui. Foi no momento que eu estava debruçando com 160 quilos para tentar amarrar um sapato e tinha dificuldade de amarrar um sapato. Cara. Isso pegou forte em mim, né? E aí Deus falou comigo assim, como é que vai fazer? Na hora que você tiver que realmente estar num ritmo acelerado, correndo para cima e para baixo, com várias demandas, com muitas coisas que eu vou fazer na sua vida, e você não vai ter recurso. Então, quer dizer que quando chegar lá na frente, você não vai conseguir viver. Você não vai conseguir desfrutar e não vai conseguir cumprir o seu propósito. Aí eu falei, aí isso pegou fundo, cara. Aí isso para mim pegou fundo. E aí foi o que deu o start para mim, para eu me mobilizar e começar. Porque, assim, uma das coisas mais importantes que eu aprendi aqui, estudando junto com o Tony Robbins, é que ele fala assim, qualquer mudança que você queira fazer na sua vida, ela acontece num estalo, num snap, como eles dizem aqui nos Estados Unidos. Agora, o processo que te leva até o snap é complicado, porque é um processo estritamente mental. É uma coisa assim, da parte de decisão, você precisa entender um pouco como que funciona o processo decisivo das pessoas, como as pessoas tomam decisões, não só de perda de peso, de qualquer coisa, né? Existe um princípio por trás aí, que nem é invenção de Tony Robbins, é uma coisa que vem de Sigmund Freud, é uma coisa muito antiga. Quem quiser estudar, vale a pena desenvolver esse estudo, né? A gente, como coach, compulsoriamente tem que estudar esse processo. Mas, assim, um pouquinho da minha história. Quando eu fui fazer uma consulta de check-up, porque mesmo o super gordo, e eu tinha uma vida puxada, mas normal, o meu cardiologista falou assim, Guilherme, quantos filhos você tem? E até então eu tinha 3, hoje eu tenho 4. Ele falou assim, quantos filhos você tem, cara? Eu tenho 3. Então, você quer ver casar, formar, ter filho, que nem todo mundo, assim, todos os normais querem, ou você vai viver a vida até ver quando Deus ajuda? Eu falei, não, eu quero participar da vida deles. E ele falou, olha, cara, eu não sei, olhando os seus exames aqui, olhando para você, uma coisa eu posso garantir, você não chega lá. Da forma que você vive sua vida, você não vai chegar lá. Você vai viver super bem nos próximos 5 anos, 8 anos, quem sabe. Depois, cara, você vira uma bomba relógio. E aí, assim, que eu recomendo, assim, nem eu, nem o Bona somos nutricionistas, cardiologistas ou médicos ou qualquer coisa do tipo, tá? Então, o conselho que eu dou, quem quiser tomar a decisão de perder peso, de mudar de vida, porque é uma mudança de vida, de estilo de vida, de companhias, de pessoas que você vai andar, de costumes, você vai mudar muito o que você costuma fazer, né? Então, assim, procure um médico, procure um nutricionista, um endocrinologista, vai ver em que pé que está a sua saúde, porque existem dezenas de tipos de tratamento para perda de peso, dezenas de doenças que podem estar por trás de um sobrepeso. Então é importante saber o que você tem, qual que é o seu background, onde é que está o problema. E tratar a sua cabeça, né? A cabeça é o principal. Então, assim, o processo de decisão das pessoas, ele funciona de uma maneira muito simples, através de um princípio do prazer e da dor. O nosso
O cérebro é uma máquina de preservação de energia e de geração de prazer a curto prazo automático. Então a gente sempre vai procurar isso. Então o gordo, tá? Eu não estou sendo pejorativo, estou me colocando na categoria atual de ex-gordo, mas o gordo é assim. O gordo tem prazer com aquele chocolatinho, tem prazer em sentar para comer. Então, assim, se ele não mexer nesse vínculo de prazer que ele tem com a comida, geralmente em quantidade de maneira errada, não vai acontecer. Você pode fazer cirurgia bariátrica, você pode correr a São Silvestre, você pode fazer jejum intermitente, qualquer que seja o processo. Você vai perder peso e você vai ganhar ele todo de novo, porque você não tratou o que você tinha que tratar, que é o seu mindset, a sua cabeça, como você lida com isso. Então, assim, naquela época, quando resolvi emagrecer e eu precisava, o gatilho foi muito reto. Quer viver? Perca peso. Não quer viver? Não quer ver filho casar, crescer e etc? Continua levando a vida, continua bebendo o que você bebe, comendo o que você come e vai ser feliz. Entendeu? Mas assim, é um estalo. Se eu disser para você, Bona, você tem que perder 30 quilos em 6 meses, meu amigo, senão você vai se ferrar. Eu não vou conseguir perder 30 quilos. Agora, se eu disser para você que a vida de um filho seu depende da perda desses 30 quilos, eu garanto para você que você perde os 30 quilos e talvez um pouquinho mais. Então, a questão é, o que te motiva? Qual que é o seu querer e por que você precisa fazer isso? Trabalha isso na sua cabeça e você já vai dar um passo adiante. Claro que os profissionais da saúde vão te dizer exercícios, vão te dizer alimentações, vão te dizer tratamentos médicos ou não. Depende da realidade de cada um, né? Conta para mim, Bona, como é que funciona isso para você. Sim, eu acho que é bem isso, Gui. Eu acho que, ressaltando o que você falou, a gente não está aqui, a gente não é profissional da saúde e nem queremos aqui fazer, às vezes, né? Entretanto, nós somos pessoas que passaram pelo processo, né? E, de alguma maneira, encontraram um método de fazer acontecer e de obter e de chegar no resultado, né? Então, eu acho que essas questões de método são muito importantes, impactantes, porque a gente consegue repassar de alguma forma isso e acrescentar na vida das pessoas que estão também buscando esses caminhos. Então, nenhuma, um dos métodos é sempre buscar uma ajuda profissional, uma orientação profissional, independente né? Acho que eu passei, ressaltando o que você fala, né? E muitas vezes as pessoas me encontram e falam, pô, mas você fez a cirurgia? Eu falo, fiz. Falou, é mesmo? E como é que foi o pós-cirúrgico? Você passou mal? Você teve dumping? Você ficou com muita fome? Você teve problema de estômago? Eu falei, não operei o estômago, eu operei o cérebro. Diferente. Exatamente. Então, eu sempre falo que eu operei o cérebro, né? E nesse processo, a primeira coisa que eu fui fazer foi procurar os profissionais. Eu procurei endocrinologista, procurei nutrólogo, depois, do processo, as minhas atividades físicas, procurei um personal, enfim. E aí, uma das coisas que acho que são importantes, que eu descobri, um dos códigos que eu descobri no processo, muito importante, é o seguinte: não existe uma única verdade absoluta, não existe um único método absoluto, não existe um único processo que só traz resultado, né? Porque senão a gente fica doido, porque a gente escuta, principalmente os profissionais de saúde, muitas vezes falando, você pega um nutricionista, um fala, não, você não pode comer ovo, o outro fala, não, você tem que comer um monte de ovo, um fala, não, você não tem que comer carboidrato, outro fala, não, você tem que comer só carboidrato, outro fala, não, você não pode comer gordura, outro fala, não, você tem que comer só gordura. Então você fica desorientado. Então o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, né? Primeiro, eu vejo que, como eu usei, o método que eu usei para mim, obviamente, tecnicamente, dentro daquilo que eu tenho conhecimento, né, e de informação, que é sempre importante a gente buscar também. E hoje, informação é uma das coisas que a gente mais tem, né? Tá aí à disposição de todo mundo, né? Está à disposição de todo mundo a informação. Sim, exatamente. Né? Hoje, antigamente, era o pai dos burros era o dicionário, né? Hoje é o Google, né?
É o grande livro das revelações, né? É o Google, né? Então, hoje, você no Google, você tem a informação que você quiser. Então, óbvio, fora a experiência de vida e fora né, a convivência, as associações que a gente tem, os contatos, enfim, tendo a coisa fazendo sentido e tendo bom senso, o que é melhor, o que é pior, o que é mais certo, o que é mais errado, o que é certo e o que é melhor para você. Aquilo que faz mais sentido para você e que se adapta melhor ao seu estilo, ao seu lifestyle, ao seu estilo de vida, ao seu cotidiano, Exato. ao tipo de vida Exato. que você leva. Você tem que buscar as orientações técnicas e as metodologias dos profissionais dentro daquilo que faz sentido para você. Para você poder, porque cada um sabe onde aperta seu calo, cada um sabe onde estão os seus gargalos e as suas grandes dificuldades, seus grandes desafios. Né? Então, você tem que tentar trazer isso para uma adaptação pessoal e particular sua. Né? Você tem que encaixar, Bona, os novos hábitos na sua vida. Você tem que encaixar a nova realidade, porque você vai ser obrigado a fazer algumas mudanças. Então você tem que, entre a dezena de tratamentos que existem, e de dietas e de afins, você tem que escolher uma que caiba na sua realidade, no seu bolso, na sua possibilidade. Exato. E você vai ter que fazer algumas escolhas mais duras, que são duras de fazer, e eu tive que fazer. E é escolher, escuta bem o que eu vou falar, é escolher as pessoas com quem você anda. Se você tem um grupo de amigos que o programa é sair para comer e beber, cara, é melhor você dar uma filtrada nessa galera, porque esse programa deles não cabe, não encaixa com a sua real necessidade e realidade no momento. Então, se você ficar em conflito entre o que você quer e o que você precisa, sabe o que vai acontecer? Nada. Você vai sofrer, você não vai conseguir emagrecer e vai ficar um horror conviver com você. Isso não é bom. Perfeito, Gui. Eu acho que é bem isso mesmo, né? E voltando um pouquinho ao início, quando a gente startou os processos, você foi de uma maneira, eu fui de outra, mas se a gente pegar as histórias, não só nossas, como certamente de 100% das pessoas que dá esse start, né, é realmente a gente entender qual que é o propósito, né? Qual que é o propósito que eu quero mudar de vida e que eu preciso mudar de vida. Né? Por que então, você quer perder 10, 20, 30 quilos? Por quê? Por quê? Exatamente isso. Acho que mais do que por quê, né, Gui? É para quê? Né? Para que eu possa ter meus filhos, exato. Para que eu tenha sobrevida, para que eu consiga chegar no meu futuro, para que eu consiga ver as coisas que eu estou projetando acontecerem. Né? Então, aí, quando a gente dimensiona o propósito, né, que é o para quê, eu acho que assim, o tempo do processo, ele nunca vai ser maior do que o tempo do propósito. Né? Porque qualquer tempo de processo que a gente passe, se a gente olhar o propósito, ele nunca vai ser tão grande que a gente não possa suportar. A gente começa a ter alguns entendimentos que vão parametrizando a nossa jornada, que eu acho que são importantes. Né? E um dos principais pontos, realmente, a gente até estava falando isso outro dia, eu acho que é uma chave, aí, um código muito importante, que é o quê? Mais do que a gente buscar motivação, né, a gente buscar ativação, né? Porque as motivações muitas vezes vêm dos outros, né? E certamente ou vem de pessoas ou vem de coisas, né? Mas a ativação parte da empresa, né? A motivação, Bona, é uma coisa que é que nem comer açúcar. Né? Ela é um boost, ela te tira da cama. Mas o que vai fazer a diferença na sua vida é o porquê e o pra quê, que vão te manter animado a ponto de você ter a disciplina, você ter a resistência e a resiliência para enfrentar a dificuldade do processo de perda de peso, porque você vai mexer com amizades, você vai mexer com alimentação, você vai mudar a qualidade do seu sono, você vai mudar os seus hábitos. Eu mudei a minha vida absurdamente, se eu comparar com a vida que eu tinha. Né? E foi isso que tornou possível eu perder peso, e é isso que torna possível você perder peso e ficar magro, sem sofrimento. Porque o problema é, se você não mudar os hábitos, as suas rotinas, e ter a disciplina de repetir, porque assim, ninguém acorda de manhã falando, eu vou fazer 50 push-ups, vou correr 10 quilômetros, tô afinzão. Cara, ninguém é assim. Você pode estar assim num dia, mas você vai ter muitos dias que você vai falar, cara, não tô afim.
Eu não vou fazer isso não, não vou correr, esse personal aí tá louco, bebeu, eu não vou fazer o que esse cara quer, e eu não vou. Só que a recompensa vem para os que fazem as coisas quando não estão afim. Que fazem as coisas porque têm a disciplina e sabem e estão vendo o prazer de longo prazo. Eu escolho sofrer um pouco hoje para colher o resultado maior no final. E é todo dia, todo dia. É assim que tem que ser feito. E é assim, Mona, com trabalho, com investimento, com perda de peso, com qualquer outra construção que você queira fazer e decisão que você faça na sua vida. É importante você linkar a emoção, você ter motivação para iniciar e ter a disciplina, a resiliência para continuar na jornada, porque a jornada é difícil. Você pode pegar a ajuda da fé, se apegar a uma fé, qualquer que ela seja, tá? Se você acredita em algo maior e você acredita que esse algo maior faz parte da sua vida, segue, é importante, porque você vai precisar de ajuda, você vai precisar de força, não é fácil, ninguém aqui está dizendo que foi um toque de pilim-pim-pim e que nós queimamos peso, não, é complicado. No meu ponto onde eu estou hoje, que é o finalzinho do processo, eu saí de 118, estou com 85, 86, 85, 86, minha meta é 80, é difícil esse final, então eu vou ter que apertar o que eu estou fazendo, aumentar, puxar as rotinas e manter a disciplina. Fazer para colher o resultado. E isso vai fazer a minha vida muito melhor. Hoje a minha qualidade de sono, a minha disposição é infinitamente melhor. Eu não sei se as pessoas aqui conhecem óleos essenciais. Aqui nos Estados Unidos é uma coisa muito popular. Eles foram ótimos para me dar suporte em acelerar metabolismo, foram ótimos para melhorar um pouco a saciedade, porque no começo você quer comer a mesa, né? Até o seu corpo se ajustar, você quer comer o pé da mesa que tiver, entendeu? Mas depois que ajustou, fica fácil. Eu não aguentava ficar 2 horas sem mastigar alguma coisa. Hoje eu consigo esperar, eu consigo, como disse a minha nutricionista, ela falou assim para mim, Guilherme, a questão do obeso é saber lidar com a fome. O gordo não sabe lidar com a fome. Aí ele entra num processo de ansiedade, de desespero, que vai para angústia, e aí ele come mais para ter aquela descarga de endorfina. Ah, comi, tá bom. É complicado isso. Então, assim, não é fácil, gente. Tem que acreditar, tem que ir, tem que entender o processo. Não só na perda de peso, como tudo na sua vida funciona assim. O que você acha disso, Bono? Gui, eu acho que só queria fazer um adendo aqui para a galera que estiver assistindo a gente aí. Depois a gente vai abrir um espacinho no final, né, para a gente fazer um bate-papo rápido aí de perguntas e respostas. Então, quem quiser fazer alguma pergunta para a gente aí sobre o assunto... Coloca as perguntas no chat aqui. De qualquer maneira, se a gente não responder ao vivo, nós vamos responder isso por mensagem. Eu vou pegar a gravação da live e a gente vai responder uma a uma. Né? Então, assim, quem quiser saber, pergunta, digita, dúvida, que a gente desenvolve a história. Vamos desenvolver, porque o tempo é pequeno, né? A gente está aí, o assunto é vasto, isso é muita experiência, são muitos detalhes no meio do caminho. E o propósito desse nosso bate-papo aqui, dessa live, é justamente transbordar e acrescentar na vida de quem também está passando, Exato. Precisa passar pelo processo e quer passar. E acho que essa é a palavra-chave, né? Processo. Dentro de uma sociedade líquida que nós estamos vivendo hoje em dia, infelizmente, né? Que é a sociedade do instantâneo, do imediatismo, né? Cada vez mais, e principalmente nesse processo de emagrecimento. Gente, eu mesmo, várias vezes, tentei fórmulas mágicas de tentar e querer um resultado do dia para a noite. Né? Não existe. Rápido, não existe. Né? Então, acho que esse é um ponto assim, que tem que haver uma conscientização inicial assim, consolidada na cabeça, no sentimento e no entendimento das coisas. Né? Não é mágica, não é do dia para a noite, é um processo. É um processo. Exato. Como todo, o importante é a gente dar o primeiro passo. Precisa startar. Né? Precisa resolver, ativar e startar. Né? O primeiro passo não vai levar aonde você precisa chegar, certo? Mas vai te fazer sair do lugar que você está para chegar onde você precisa chegar, certo? E o importante é se manter
a questão é se manter em movimento. Por exemplo, a minha meta inicial era 30 quilos. É que nem eu olhar uma escada de 30 degraus e falar assim, eu vou pular daqui até lá em cima, num pulo só e eu chego lá. Isso. Pode ser que eu consiga? Não sei. A chance é pequeníssima. Agora, se eu pegar esses 30 quilos e dividir isso em pedacinhos menores, e a cada conquista desse pedacinho menor, eu comemorar comigo, né? Eu me agradecer, eu me valorizar, conseguir um, consegui 2, consegui 3. Ah, passou um pouquinho mais de tempo do que o normal, consegui 4, consegui 5. Esse é, na verdade, o segredo. Você pega uma grande tarefa e você quebra ela em coisas menores. Essa é a principal receita de Jim Rohn para acabar com a procrastinação. É você pega o grande, divide em pequenos e faça passo a passo. E perda de peso é assim. Qualquer coisa na vida é assim. É isso aí. A gente não precisa amar o processo, né? Na verdade, a gente tem que amar o resultado, né? Onde nós Sim, a gente chegar. tem que ir atrás do resultado. E a pergunta que eu gosto de fazer para as pessoas, que às vezes eu faço alguns atendimentos, eu falo assim, ser gordo, como você se sente obeso? A maioria dos obesos, e eu falo por você e falo por mim, a gente não se vê obeso, a gente não se vê no tamanho que a gente tem, e a gente não consegue imaginar os problemas que a gente tem. Quem está fora vê, quem está fora se assusta, mas quem está dentro não enxerga. Então, assim, a pessoa não vê, então a pessoa vai. A pessoa segue e nada acontece. Então, assim, é difícil. É difícil. Não é fácil. Não pense que foi fácil, porque não foi, não. Estamos aqui para adorar a pílula para ninguém, né? Aliás, ó, esse é um belo hábito que eu adquiri também dentro do processo, viu? Tomar muita água. Né? Mais ou menos a conta é de uns 300 ml por quilo. Né? Então, hoje eu tomo aí aproximadamente 3 litros, 3 litros e meio de água por dia. Né? E aprendi isso, porque para mim foi um desafio também. Né? Então, porque eu não era de tomar água, viu? Eu não era de tomar água, não. Meu negócio era bem um refrigerante, um uísque. Eu lembro, nos meus áureos negros tempos, eu era aquela pessoa que ia pro bar e bebia uma garrafa de uísque e saía dirigindo. Quando eu conto essa história, e você estava comigo em muitos desses momentos. Entendeu? Quando eu conto isso pros outros, você é louco. Como que você fazia isso? Exatamente da maneira que eu perdi, foi a maneira que eu ganhei. Passo a passo, de maneira disciplinada, me autodestruindo a cada dia. Você vai, e você perde. É isso que acontece. Só que da mesma forma, você pode virar esse processo ao contrário e perder. E conquistar as coisas que você quer. Perder peso, né? E ser feliz. Lembre, gente, ser feliz é uma escolha. Ter sucesso é uma consequência. É isso. Eu acho que é exatamente isso, né? E quando a gente aprende a amar o resultado, a buscar o resultado, né? A gente acaba ganhando disciplina e hábito, né? Para passar o processo e fazer o que tem que ser feito, né? E é assim, como que a gente muda hábitos, né? Foi uma das coisas que eu aprendi no processo. Então, como pegando o gancho do que você falou, né? Pequenas coisas feitas cotidianamente, com disciplina, certo? Vão fazendo você mudar de hábito, né? Aí, a partir que você muda hábito, depois que você consolidou esse processo de mudar hábitos, né? Você acaba consolidando e partindo para um outro estágio, para uma outra estação da sua vida, depois que você mudou hábitos e ficou um período mudando hábitos, você acaba adquirindo um novo estilo de vida, né? Porque hoje, o meu estilo, o meu lifestyle hoje, falando de comida, de várias, mas no objeto do que nós estamos falando de assunto, é totalmente diferente. Mas isso hoje, para mim, diferente. É normal isso para mim hoje. O jeito que eu como hoje é o mesmo jeito que eu adquiri o hábito passando pelo processo de emagrecimento. Então, hoje, eu não tinha hábito, por exemplo, de comer verdura, de comer salada, de comer grelhado, não sei o que. Para mim, hoje, eu não consigo fazer uma refeição se eu não comer muita salada, por exemplo. Entendeu? Para mim Se não tiver fibra,
fibra no prato, se não tiver carboidrato no prato, se não tiver outros grãos. Tem que ter. A gente tem que, assim, o segredo na vida é o balance, né? É a coisa estar equilibrada. É isso aí. Nem muito, nem pouco. Você sabe que quando eu comecei o meu tratamento, e eu admito que o meu tratamento de perda de peso na parte de nutricionista foi bem não ortodoxo, uma das coisas que a nutricionista me falou, ela falou, Guilherme, o sábado você tira para comer o que você quiser, o quanto você quiser. Eu falei, cara, essa mulher, ela não é desse mundo. Não é possível. Ela tá falando para eu comer o que eu quiser, quanto eu quiser, como eu quiser. Ela falou, escolhe um dia, eu recomendo que você faça isso aos sábados. Né? Falei, mesmo? Pode comer uma feijoada, um rodízio de carne, um rodízio de japonês? Pode pegar os 2 pés e enfiar na jaca com vontade. Porque sabe o que acontece? Quando você se reeduca, o seu estômago naturalmente começa a se retrair. Ele vai diminuindo. Então, assim, aquela quantidade assombrosa de comida que eu ingeria não cabia mais. E sabe o que acontecia no sábado comigo quando eu ia comer? Eu passava mal. E ela, quando me fez essa proposta, eu tenho certeza que ela sabia que isso ia acontecer. É isso mesmo. Porque uma vez na vida que eu tive um problema, eu tinha 25 anos e eu tive um problema com a quantidade de bebida e de gordura e de afins, né? Já estava com problemas hepáticos e tudo. O médico chegou para mim e falou, Guilherme, são 6 meses sem botar uma gota de álcool na boca. Você consegue? Eu falei, eu tenho escolha? Ele falou, não. Eu falei, então ok, vamos embora, vamos fazer. Mas depois de 6 meses eu posso beber? Pode. Você pode beber o que você quiser. E riu, deu uma risadinha amarela assim. Você pode beber o que você quiser. Eu falei, doutor, o que está por trás desse riso? Ele falou, você não vai conseguir. Exatamente como o sábado que a nutricionista me deu, não funciona. Então aquilo que me gerava um grande prazer virou uma dor dentro da minha cabeça. Então, aquele princípio da dor e do prazer está aqui de novo nas minhas decisões. Eu comecei a sofrer com aquilo. Então, para quê? Para quê? A minha cabeça fala para mim, não faça isso, que isso vai gerar uma dor. Faça outra coisa que vai prazer. E automaticamente você busca por isso. Né? De novo, eu estou me referindo a comida e perda de peso, mas isso serve para tudo na vida. Tudo, 100%. Sem dúvida. Eu acho que são 2 pontos legais aí de falar também, pegando um pouco do gancho do que você está passando. Uma das coisas que eu aprendi muito também, esse código foi muito importante, que também serve para o processo de emagrecimento, mas serve para qualquer coisa na vida. E uma das coisas que as pessoas têm muita facilidade de fazer hoje também, infelizmente, dentro da dinâmica dessa sociedade mais imediatista e mais líquida, né? É terceirizar as suas decisões, terceirizar a sua vida, né? Então, uma das coisas que eu aprendi foi realmente tomar a rédea da minha vida e parar de terceirizar a minha vida para os outros, né? E tomar a rédea da minha vida nas mãos e fazer. Exemplo disso, quando eu entrei no processo, né? Falando objetivamente sobre o processo de emagrecimento, por exemplo, eu cuidava das minhas refeições pessoalmente, eu cuidava do meu supermercado pessoalmente, independente das pessoas que estavam comigo, porque foi uma ativação e foi uma decisão minha. Independente da minha esposa, da minha filha, de mãe, de pai, de amigo, de não sei o que, certo? E isso me fez realmente ter um posicionamento diferenciado das coisas, porque foi uma ativação de um propósito que me levou a um posicionamento disciplinado, né, e constante de uma decisão que eu tinha tomado, entendeu? Então, a partir daí, eu não me importava, eu saí fora, eu montei a minha rotina, eu montava o meu cardápio, eu ia no supermercado comprar os tipos de comida que eu tinha que comer, que tinha que estar na mesa, eu cuidava da minha refeição. Quando eu saía, eu não deixava por exemplo, eu não me tolhia socialmente de deixar de ir para um restaurante, de ir para uma festa ou ir na casa de alguém, não sei o que, mas eu montava meu esquema para eu não burlar aquilo que eu estava dentro do processo, Sim. Certo? Muitas vezes, cara, mas muitas vezes é o que a gente falou, eu também pensei em desistir, cara. Porque o processo, ele é longo, né? Agora, falando um pouco de
dor, né? Muitas vezes a gente sente realmente essa dor. Mas outro código muito importante que eu peguei, além desse processo de não terceirizar as suas decisões e não terceirizar a tua vida para ninguém, nem a nossa secretária, nem a nossa secretária do lar que fazia as nossas refeições, eu não deixava nem na mão dela. Eu cuidava pessoalmente do meu cardápio. Eu cuidava das minhas escolhas, refeição após refeição. E isso foi me dando disciplina e foi treinando a minha cabeça também para eu prestar atenção naquilo que eu estava comendo, para eu prestar atenção naquilo que eu ia comprar, para eu prestar atenção nas escolhas na hora de sentar para comer, na hora de ir no supermercado de comprar as coisas, certo? Isso foi me Sim, porque muda, porque o seu critério de escolha mudou. Sim. Você faz a coisa de maneira diferente. É um treinamento, é um processo também, né? E eu acho que essa é uma grande alavanca para a gente conseguir passar pelo processo de maneira mais consciente, entendeu? Eu acho que isso foi uma coisa que foi fundamental para conseguir pelo processo, né? E uma das coisas que eu aprendi, que é um código legal aí, para quem está assistindo, até vi aqui a Daiane Martinelli, que falou aqui para a gente que está no processo aqui, está na rotina, mas já mudou a mentalidade, está na reeducação, é a chave, etc. Eu não sei você, Daiane, mas eu, Gui, falando muitas vezes também, várias vezes a gente pensou em desistir no processo, cara. Entendeu? Mas aí... Inúmeras vezes. Inúmeras. Quando eu estava começando a pensar em desistir, certo? Eu apenas me lembrei, né, que a dor que eu tinha que ter da disciplina não era nada comparada do que a dor que eu ia ter se eu desistisse do processo. Entendeu? Por causa do quê? Por causa do propósito. Por causa do propósito. Exato. Nessa hora que a gente está pensando em desistir, é que a gente tem que colocar pressão e acelerar. É nessa hora que você tem que radicalizar mais. Sim, esse foi um outro ponto. Por isso, Bona, que no processo decisório... Tudo que serve para a nossa vida como um todo, mas é um código em todas as áreas da minha vida. A hora que eu estou vendo que o negócio está começando a esmorecer, que eu estou tentando negociar comigo, né, no meu cérebro, que eu estou tentando esmorecer, que eu estou tentando tangenciar alguma coisa, é nessa hora que você tem que botar pressão e que você tem que ir para cima e que você tem que acelerar. Mostrar quem manda, que quem manda na parada... Exato. Esse é o ponto. Você tomar uma decisão na sua vida, principalmente as decisões mais importantes, como a perda de peso, que é uma decisão de saúde, é não deixar outra possibilidade. É assim, não deixar espaço para um plano B. Plano B. Ah, não, se isso aqui não der certo, eu vou para o plano B. Não existe plano B. É o plano A, plano A, plano A, plano A. E você vai. É como a história que eu te falei. Se a vida do seu filho depender do sucesso do seu processo, você dá um jeito disso dar certo. É isso aí. Então, assim, tome a decisão na sua vida e não deixa margem para outra coisa. Ah, mas isso aí, se não der certo, eu vou fazer assim. Não. Vai dar certo. Nós temos todos os recursos possíveis aqui, ó, na cabeça. Só que o que acontece? A gente se sabota. A gente se sabota o tempo inteiro. Por quê? Porque a cabeça vai atrás da recompensa mais fácil, da preservação da energia. É um software pré-instalado que todo mundo tem no cérebro. Então entenda que você vai ter e que você vai ter aquela voz te dizendo: não faz, para com isso, tá difícil. Não, faz o que você fazia antes que era mais fácil. Você cai na famosa zona de conforto. E na zona de conforto não existe sucesso na zona de conforto. São palavras assim. Eu aprendi uma coisa aqui com um dos coaches lá do Instituto Tony Robbins, que fala assim: a sua conveniência nunca vai andar junto com o seu sucesso. Nunca. Nunca. Eles moram em ruas separadas. Se eles estiverem juntos... Repete aí, Gui. Repete aí. A sua conveniência nunca vai andar junto com o seu sucesso. É isso aí. Com o que você quer. Nunca. Nunca. É isso aí. Nunca. Esquece. Não vai. E eu custei a entender isso. Eu achava que dava para juntar o jeitinho aqui com o processo ali. Briguei com o meu peso 30 anos. Quem sabe um dia, talvez eu descubra algum outro problema que eu vá ter no corpo por conta dessa maledicência, né, comigo mesmo, com esse processo autodestrutivo,
que eu criava e eu achava que estava tudo certo. Hoje eu digo, não está tudo certo. O normal não é isso. Se você não tiver uma questão hormonal, uma questão de saúde, não tem por que você ser obeso. Obesidade não é sinal de saúde. Obesidade é sinal de problema. Pode não ser hoje, mas será amanhã. É a única garantia que você vai ter, que isso vai dar errado. Como o povo gosta de dizer, vai dar ruim. Certeza. É isso mesmo. É bem isso, Gui. Né? A gente muitas vezes quer estabelecer as coisas na nossa vida através de evento, né? Mas a gente tem que entender que a nossa vida ela não vive de evento, ela vive de processo, né? E nós não temos nem prêmio e nem castigo, né, pelos nossos atos e decisões. Nós temos consequência. Né? Exato. É consequência. Você faz escolhas. Acabou. E as escolhas têm consequências. Isso eu falo para os meus filhos, dos pequenos aos grandes. Eu tenho filho de 4 anos, eu tenho filho de 19 anos. A conversa é a mesma para todos. É isso aí. É exatamente isso. E naquele momento, Bona, que você está dando aquela escorregada, uma coisa que eu estava explicando outro dia, conversando com uma pessoa que buscou atendimento comigo, e a pessoa falou, mas eu posso mudar isso e aquilo, mas aquele bombonzinho que eu gosto de comer depois da refeição, é um bombonzinho. Eu falei, claro, é um bombonzinho. Você sabe quantas calorias tem aquele bombonzinho maravilhoso que você botou na boca? 30. 30 calorias não é nada. Né? Como o ser humano tem uma capacidade assombrosa de subestimar o poder do tempo acumulativo. A gente subestima. São 30 calorias? Tá bom, são 30 calorias por refeição, 60 calorias por dia. Multiplica por 30, faz a conta, multiplica por 12 meses. E aí eu falei para ela, você sabe quantos quilos vai dar isso num ano? 12. No bombonzinho. Então, assim, olha para o bombonzinho, é gostoso? Você tem uma memória, você tem um gatilho mental em cima daquele bombonzinho. O segredo é, olha para o bombonzinho e pensa, isso me aproxima ou isso me distancia do que eu quero para mim? E a tentação passa. Decisões, né? E consequências, é exatamente isso. Decisões e consequências. Né? É bem isso mesmo. E entender... que o processo serve tanto para um lado quanto para o outro. Né? Ele é cumulativo. O resultado é no final do processo. Né? O construtivo e o destrutivo caminham da mesma forma. Exatamente. Tanto construtivo como destrutivo. O processo acaba sendo o mesmo. Né? É um processo. Né? Então, dentro do entendimento de que é um processo, a gente tem que também, uma das coisas que me ajudou muito, Gui, foi, a gente estava falando um pouquinho no começo, né, que eu aprendi no meio do caminho, foi realmente medir e mensurar, né, e celebrar e comemorar os micro-resultados. Esse foi uma coisa muito, muito importante, sabe, cara? Porque, assim, dentro do processo, às vezes eu tinha uma rotina, depois que eu entrei na sequência do processo, os primeiros 3 meses era um pouco, a rotina era de pesagem, de acompanhamento nutricional e com endócrino, era mais constante, a cada 15, 20 dias, depois passou a ser a cada 30 dias. Né? Mas nesse processo, quando já tinha se consolidado, eu já estava seguindo o processo, muitos meses, às vezes eu passava assim, e falava, putz, esse mês aqui eu vou arrebentar, fiz tudo direitinho, não fiz nada, nenhuma vírgula fora do script, não sei o quê, achava que eu perdi uma média de 5 quilos por mês, 6, 4, 5, 6, 7, 3, aí chegava lá, achava que eu tinha arrebentado, que esse mês aqui eu perdi 6, 7 quilos, aí chegava lá, tinha perdido 2, 3. Não é possível, o que aconteceu? Mas aí eu não tinha perdido... mas eu já estava num processo, por exemplo, de fazer atividade física, eu não tinha perdido tanta massa magra, eu tinha ganhado massa magra, tinha perdido massa gorda, tinha perdido medida, certo? Então eu tinha tido micros resultados importantes no processo. E às vezes tinha... Esse ponto que você tocou é importante. Eu achei que eu não tinha resultado nenhum, aí eu chegava lá na balança, tinha perdido 7 quilos. Entendeu? Então...
o processo é um aprendizado constante. É um aprendizado constante. E eu te digo uma coisa, para você que está nos escutando aí também, eu falo hoje assim com toda a certeza do mundo. Sabe qual foi o maior ganho para mim de todo esse meu contexto de 70 quilos eliminados? Cara, o menor bônus, a menor vitória de todas foram 70 quilos, cara. Pô, mas como assim você tá louco? Cara, para mim, o menor dos resultados foram 70 quilos. O menor peso do processo foram os 70 quilos que você perdeu. Cara, o maior porque muita gente na história foi passar o processo. O passar o processo me acrescentou tantos códigos preciosos, tantos aprendizados, tantas mudanças de hábito da minha vida, tantas quebras de paradigma na minha vida, que isso eu levo como aprendizado e como consolidado para todas as áreas da minha vida, cara. Isso foi transformador. Sim, porque os aprendizados a gente usa em todas as partes da vida. Todas as partes da vida. E assim, é importante, como a gente falou, vai ser duro, vai ser difícil, você vai querer desistir, mas você vai comemorar as pequenas vitórias para se manter no caminho. Se mantenha no caminho. Né? Como outro dia eu estava conversando com meu filho usando um motivo infantil para tentar explicar uma coisa para ele. Quem assistiu aqui o filme do Nemo, do peixinho, que tinha aquela peixinha Dory, que era meio doidinha, e ela tudo era continue a nadar, continue a nadar. Continue a nadar, é o que eu falo para você. Continue. Acredite. Entenda o que tem que ser feito. Crie uma estratégia. Você pergunta que eu faço para todo mundo que vem conversar comigo. Você quer isso mesmo? Sim. A resposta é clara, sim. Você está disposto a pagar o preço dessa sua decisão? Porque vai haver um preço para pagar, você tem que estar disposto a pagar. E é que nem mesa de pôquer, cara. Você entrou, botou a ficha, você não corre. E aí você tem que trabalhar a sua cabeça para continuar ali, fazendo o que tem que ser feito. Se você não estiver aguentando o ritmo, diminui o ritmo, mas continua fazendo. Mantenha-se em movimento, mantenha-se em progresso. Porque é isso que nos mantém acreditando, e indo, e chegando. Eu nunca mais quero ser gordo na minha vida como eu era. Mas no final dos processos de emagrecimento, a gente dá uma desanimada, porque você olha para o espelho, você vê que você perdeu medida, mas você para de perder peso. E aí tem a conversão de massa gorda em massa magra. E aí é que está o ponto, né? O músculo pesa muito mais que a gordura. A densidade é completamente diferente. Então você olha, você tem que parar de fazer o acompanhamento da balança para fazer o acompanhamento da fita métrica. E daquelas balanças de impedância que medem a quantidade de água que você tem no corpo, a quantidade de gordura que você tem no corpo, né? Mas aí quem procurar um profissional de saúde vai ser orientado nessa parte mais técnica, que eu acho que nem é a minha parte, nem é a do Bona. O que a gente está aqui querendo mostrar para vocês é, primeiro, que não importa a quantidade de peso que você quer perder. Não importa. O que importa é tomar a decisão. Linkar uma emoção por trás dessa decisão. Você sabe, Bona, vou usar aqui aqui nos Estados Unidos as pessoas vão muito atrás de número, né? Tudo aqui é número, é estatística, é percentual. Você sabe que 90% das resoluções de ano novo não chegam no final de fevereiro. Dessas resoluções de ano novo, pesquisa feita aqui na Flórida, dessas resoluções de ano novo, né, do total, 70% delas estão ligadas à saúde e bem-estar. Agora, por que se falha tanto? Isso até é motivo de estudo no Instituto Tony Robbins, a gente fala muito sobre isso, porque é importante entender os processos. O problema das resoluções de ano novo, que são aquelas decisões tomadas no afã do momento, vou fazer isso. Se você não linkar uma emoção por trás, que é o porquê e o pra quê, como eu vou me sentir quando eu conseguir perder esse peso? E como eu me sinto obeso? Faça autorreflexão, é importante.
Fazendo isso, você linkando a emoção, pô, quando eu perder peso, eu conseguir chegar onde eu quero, eu vou me sentir o máximo. Eu vou me sentir a pessoa mais linda do mundo. Porque boa parte da perda de peso, ela não está só ligada à saúde, ela está ligada à vaidade. Né? A pessoa quer ser, porque o padrão da beleza hoje é a pessoa ser sílfide, praticamente. Quem não sabe o que quer dizer sílfide é alguém muito magro, né? Então, assim, é complicado. Você tem que trabalhar os dois lados. Trabalhe o lado da saúde, trabalhe o lado da vaidade. Todo mundo quer ficar bem, todo mundo quer ficar bonito. Eu hoje tenho uma saúde infinitamente melhor do que eu tinha 10 anos atrás. E provavelmente daqui a 5 anos... Ano passado eu fiz um exame de sangue, Bona, e o médico, o cardiologista olhou para o exame, para o hemograma, assim, botou na frente e falou, Guilherme, eu não sei exatamente os detalhes do que você está fazendo, mas, cara, continua. Porque você tem um hemograma de uma pessoa de 30 anos, você tem 50. Então, cara, como a Dory do filme falou, continue a nadar, e eu continuo a nadar e eu vou continuar a nadar o tempo todo. Cara, isso é exatamente, acho que essa a palavra que expressa isso é constância, né? E uma das coisas que eu aprendi também, muito legal, é o seguinte, cara, que a constância, né, realmente, ela nos dá o suporte, muitas vezes, quando nos falta a disciplina e a pressão. Entendeu? Uma das coisas que, exemplificando claramente, né, uma das coisas que eram os grandes boicotadores do processo para mim, às vezes, dentro das escorregadas que é normal, vai dar escorregada, não tem jeito. Quando eu passei pelo processo, eu brinco e falo que eu realmente me aprofundei tanto, né, e puxei o negócio tão a sério, cara, que eu brinco e falo que eu economizava a moedinha, cara. Que para mim era um símbolo. Qual que era a minha moedinha? Era a bolachinha que vinha no café expresso quando eu ia tomar o café expresso. Eu descartava até essa bolachinha do café, né? Então, nessa profundidade, realmente ela nos traz um nível de comprometimento nosso que é muito importante. E uma das coisas que eu aprendi é que a gente não pode ser constante naquilo que a gente não é profundo. A gente tem que ser profundo, a gente tem que mergulhar mesmo. Entendeu? Senão a gente não consegue ter constância. E a constância, ela traz realmente um suporte, um aporte extra para nós quando nos falta disciplina. Que sentido, por exemplo? Então, quando eu chegava numa refeição, não sei o quê, dava uma marcada, dava aquela escorregada, não sei o quê, comia alguma coisa que eu não podia, comia um doce numa refeição, não sei o quê. Uma das coisas que, anterior a esse meu processo, nos 459 mil regimes, dietas que eu fiz, da lua, do sol, do carboidrato, 459 mil experiências que eu tinha tido antes, tentativas que eu tinha tido antes, qual que era o principal gatilho boicotador? Né? Quando eu vinha num processo, né, profundo, e dava uma escorregada e errava, me faltava disciplina, o que acontecia? Imediatamente vinha na mente, bombardeando a mente, tá vendo? Você não dá conta. Já foi mesmo pro saco. A semana inteira já foi pro saco, você se arrebentou. Tá vendo? Você não dá mesmo, já errou agora mesmo? Então, quer saber de uma coisa? Que se dane. Vai, agora, segunda-feira que vem, você começa de novo. Quer saber? Vem de segunda-feira que vem, mês que vem você começa, porque agora já foi o mês mesmo, já foi a semana mesmo. Cara, então isso era... Quando eu errava, vinha uma condenação e vinha um sentimento de perda de todo o processo que eu tinha passado já anterior a isso, de que tudo aquilo que eu tinha feito, eu tinha jogado no lixo. E essa é uma grande mentira, cara. Esse é o principal gatilho boicotador para interromper o processo. Exato. Né? Porque exatamente. A regada que você dá pontual quando te falta a disciplina, se imediatamente você mantiver a constância, você vai embora. Aquela escorregada que você deu, no final das contas, não vai pesar no resultado final. Porque o resultado não faz diferença. Não faz diferença. Não faz diferença, cara. Entendeu? Não faz. É um martírio mental, é um massacre mental. Porque assim, nós todos temos as duas vozes dentro da nossa cabeça. Nós temos os incentivadores e os sabotadores. E nós temos o poder de escolher a quem nós vamos dar força e a quem nós vamos dar ouvidos. Esse é o ponto. Porque o ser
humano tem sempre a questão do julgamento, da questão do julgamento, de pensar no que o outro vai achar. Então, assim, a vida ela deve ser vivida assim, da maneira que as coisas aconteçam com você ou para você. Quando você escolhe viver a vida com as coisas acontecendo para você, tudo o que acontecer vai ser uma lição. E dessa lição, você vai tirar aprendizado e vai evoluir. Agora, se você acha que a vida acontece com você, você está escolhendo um papel de vítima na história, e vítima não escolhe nada. Vítima vai ao sabor do vento. Vítima é aquela pessoa que fala, tá vendo? Eu não consigo perder peso porque você que mora comigo não deixa eu comprar a comida certa. Porque você vai no mercado e compra porcaria. Porque você está sempre tirando a responsabilidade de você e colocando a responsabilidade no terceiro. Então, assim, de uma maneira bem figurada, eu gosto de dizer para os outros, no livro da sua vida, você tem que ser o autor e o protagonista. Se você não for nenhum dos dois, você está em maus lençóis. Você está enrolado e a coisa vai dar ruim. De novo, por outro caminho. É isso aí. E também, além de o autor e do protagonista, seja o editor e o dono da gráfica também. De preferência. Ou seja, toma Bona, nós estamos chegando aqui. Oi? Ou seja, eu não ouvi. Média da sua vida em todos os aspectos, domina tudo e vai para cima. Sim, a responsabilidade é sempre sua. Outro dia um cara virou para mim numa conversa e falou assim para mim, tá bom, se eu sair de casa, né, tá o tempo fechado, eu saí de casa para buscar meu filho na escola, tomei uma baita chuva andando até ali, a culpa é minha? Claro que é. Você escolheu sair sem guarda-chuva. É isso aí. Você pode controlar a posição da vela do barco, mas você jamais vai controlar o vento. Então, assim, as circunstâncias não podem definir o que você vai fazer. Você tem que se adaptar e tocar o pau com as circunstâncias que tiver do seu lado. Boas, ruins, forte, fraca, porque você vai ter os obstáculos, você vai ter os problemas, você vai ter os sabotadores, você vai ter aquele cunhado que fala, deixa disso, cara, para. Aquele famoso cunhado de churrasco que só vem para estragar a história. Ele tá lá, ele vai fazer o papel dele, mas, cara, cabeça forte, é você que escolhe tudo o que acontecer, é responsabilidade sua. Então, a partir do momento que você faz isso, você toma o controle da sua vida de uma forma que é para perder peso, que é para melhorar de vida, que é para aprender mais, que é para conseguir ganhar mais, porque as pessoas estão atrás de dinheiro também. Como é que eu faço para ganhar mais? Você entrega mais, porque hoje você recebe pelo que você entrega. Você só vai receber mais se você entregar mais. Você só vai perder peso se você fizer o que tem que ser feito. É simples falar, é simples fazer, mas não é fácil. Perfeito, é isso aí. Gui, acho que estamos, já são 9 horas. Estamos com 1 hora aqui. Vamos abrir a possibilidade de responder 2 perguntas, uma para você, uma para mim? Bora. Quem quiser fazer pergunta, gente, pode colocar pergunta. Quem quiser depois mandar pergunta via mensagem direta para cada um de nós, fique à vontade, por responder com prazer. Né? Com certeza a gente sempre vai ter a palavra para ajudar. A gente às vezes vai falar aquilo que está faltando você ouvir. Né? Isso aconteceu comigo inúmeras vezes. Você se vê sem saída, aí vem uma pessoa e fala assim, por que você não faz dessa forma? Por que você não enxerga dessa forma? Como é que seria se você fizesse dessa forma? A pessoa olha para mim e fala, completamente diferente. Então. É isso aí. Dentro desse processo aí, enquanto a galera se manifesta e se quer fazer alguma pergunta ou não, complementando para a gente ir finalizando também, que eu falei que eu operei o cérebro, né? Uma das coisas que eu aprendi no processo de operar o cérebro, que me trouxe muito entendimento, que eu acho que tem uma contribuição também, como que foi essa operação, né? Qual foi o processo de operação do cérebro, né? O entendimento que me trouxe, né? Que os meus pensamentos, né? Começa tudo pelos pensamentos, né? Originam os meus sentimentos. Sai daqui, vai para cá, né? Os meus pensamentos
pensamentos originam os meus sentimentos. Os meus sentimentos, foi o que você falou, né? Tem que ter um senso de sentimento, uma coisa assim. Os meus sentimentos geram ações, né? E as minhas ações geram resultados. Então, esse foi o processo de operação do meu cérebro, né? Pensamento, sentimento, ação e resultado. Essa foi a sequência. Perfeito. É assim que tem que ser, né? É assim que tem que ser. É isso aí. E todo começo, cara, a gente falou sobre primeiro passo e etc. Todo começo é difícil. Não tem para ninguém. Todo começo é difícil, cara. Mas o problema é a gente sempre continuar no começo. A gente tem que sair do começo. Foi o que eu falei, que eu fiz 59 mil dietas, mas eu nunca saía do começo. Entendeu? Então, sim, o que vai acontecer? Era sempre um ótimo começo. Vai sempre ficar difícil. Né? Então a gente tem que crescer, a gente tem que avançar, a gente tem que botar pressão, cara. Entendeu? Porque no final, sim, né, Gui, é uma das coisas que você falou muito, né? Mas é aí, que o seu médico falou, cara, você não quer ver seus filhos crescer, você não vai ter oportunidade. Né? E acho que a grande ficha que tem que sair, e essa é uma grande verdade, o nosso corpo, se a gente realmente não fizer a nossa parte daquilo que nos cabe fazer e buscar esforço realmente para a gente buscar ter uma saúde física adequada e buscar os meios de fazer isso acontecer, realmente pode passar a régua que não vai ter jeito. Velho. O nosso corpo, né, nós temos que entender que nós somos um ser triunos, né? Assim como exato, dependendo da religião de alguém, né? Assim como o Criador, você acredita no processo criacionista, né? Não quero entrar em mérito de crenças, etc. Né? Mas assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, nós também temos corpo, alma e espírito. Né? Então nós somos um espírito, temos uma alma e estamos num corpo. E o corpo é o trate bem desse corpo. Realidade para nós estarmos aqui na Terra. Porque ele que vai carregar você. Aí a gente não está mais aqui, entendeu? Não. Então a gente não tem segunda chance nesse aspecto, Bona. Porque outro dia eu coloquei um vídeo aqui na minha página, que é um vídeo gravado pelo Ed Murphy, mas a história... Oi? Não estou ouvindo. Oi? Não estou ouvindo. Tá me ouvindo, Bona? Eu estou ouvindo, Você não está ouvindo? Tá bom. Então, assim, a única coisa que iguala 100% dos seres humanos do planeta inteiro é o tempo. O dia tem 24 horas para todo mundo. Não existe dia de 26, de 22, de 30. Não existe. O dia tem 24 horas. Então, assim, o que você faz com o tempo, como você gerencia o tempo, e está diretamente ligado às escolhas que você faz, aos hábitos, à organização, à disciplina, é o que vai gerar o resultado final. A vida média das pessoas é de 75 anos no mundo. Então você vai ter 75 primaveras, 75 invernos, 75 outonos, todos eles para viver. Então não desperdice o tempo, não maltrate o seu corpo, viva bem para chegar bem no final. A vida não é uma corrida de 100 metros, a vida é uma maratona que vence quem chega no final, não necessariamente quem chega primeiro. Perfeito. É isso aí. Inclusive, fechar o princípio com o versículo bíblico, a Bíblia diz que aquele que chegar até o fim será salvo, não é aquele que chegar primeiro. Né? Então é bem isso mesmo. Né? A gente tem que chegar. Não é uma corrida. Exato. É quem chega. Né? Não é uma corrida de pódio, é uma corrida de chegada. Né? Exato. É bem isso mesmo. Né? Bom, Bona, o pessoal não colocou pergunta aqui, mas quem quiser mandar quem tiver vergonha e quiser mandar depois uma mensagem direta para qualquer um de nós, segue a gente no Instagram. Tanto o Bona como eu colocamos conteúdos ótimos que vão te ajudar, que a nossa intenção é transbordar, é ajudar as pessoas a ter uma vida melhor, a ter uma condição. Eu falei isso antes aqui na live, eu vou falar de novo.
ser feliz é uma escolha, o sucesso é uma consequência das escolhas que você faz. Então pensa, manda pergunta, se eu puder ajudar, vou ajudar com prazer. Obrigado, André, os parabéns pela live aí também. Obrigado a todos aí que estão com a gente, aqueles que entraram, aqueles que estão aí também. E é isso também. Quero encerrar falando o que eu falei no começo também, falando sobre tempo. Então, novamente, eu quero deixar esse código aí, anote esse código, guarde ele no seu coração, na sua mente. O tempo, como a gente falou sobre processo, que é um processo, e todo processo leva um tempo, não é instantâneo, não é do dia para a noite. O processo tem um tempo para acontecer, mas lembre-se sempre disso, guarde isso no seu coração. O tempo do processo, ele nunca vai ser maior do que o tempo do propósito. Se você tem um propósito estabelecido no seu coração, na sua mente, e entende o para que você está tomando essa decisão, o para que você está fazendo isso, o tempo do processo vai ser relevante, porque o propósito sempre será maior. Então, vai para cima e vamos avançar. É isso aí. É isso aí. Quem sabe a gente não faz uma segunda live desenvolvendo mais alguns temas a respeito. Pode ser uma boa, o pessoal gostou. Então, quem quiser, pode mandar pergunta à tua disposição. Acredito que o Bona também. Obrigado pela audiência de todo mundo. Por favor. Obrigado pela presença. A conseguir trazer conteúdos melhores e maiores aí para vocês, mais pertinentes. Faça os comentários, mande as mensagens para a gente no direct. Nossa intenção é tão somente essa, de transbordar e de acrescentar e de transferir as nossas experiências e um pouco daquilo que a gente vem aprendendo e adquirindo na vida, para que todos possamos avançar juntos e melhorar as nossas vidas de alguma forma. É isso aí, gente. Obrigado.